Boa noite a todos. Estamos dando início à aula síncrona de DPP do dia 29 de novembro de 2021, das 21 horas. Aguardando os acadêmicos para dar início à nossa aula de hoje. Boa noite, Marlon. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo jóia? Tudo jóia. Rapaz, quase não consegui entrar aqui no link. O cigarro tá bem ruim. Tava, né? Eu tive dificuldade para entrar logo no início também, aí consegui. Mas também tá demorado hoje, não sei o que aconteceu. A primeira aula tava normal, mas agora, na parte de vocês, agora tá meio complicado aqui também. Vou mandar o link lá no grupo para facilitar. Tá certo. Boa noite, Hugo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Pessoal, eu vou dar início já, porque já são 21 e 1 já, e a gente não pode ficar perdendo tempo hoje não, porque tem bastante assunto para ser comentado com vocês, que eu quero até finalizar hoje mesmo a unidade 3, tá? Então, eu já vou colocar até os slides aqui para a gente já dar início à nossa aula hoje, da unidade 3, referente às pessoas jurídicas. Então, eu já vou começar com esse slide aqui para vocês, tá? Bom, vocês já estão vendo, né? Então, unidade 3, título 2 das pessoas jurídicas, capítulo 1 das disposições gerais. Se a gente pegar o código, propriamente dito, tá? Ele vai começar essa unidade 3, referente às pessoas jurídicas, com a sua classificação, tá? Com a classificação. Mas antes de a gente falar sobre a classificação, a gente tem que entender o que é uma pessoa jurídica, propriamente dito. Boa noite, Valdemir. Seja bem-vindo também. Boa noite, professor. Então, a gente tem que entender o que é uma pessoa jurídica, propriamente dito, tá? Porque a primeira coisa que vem à cabeça da gente, quando a gente fala pessoa jurídica, é uma empresa, não é? Só que pessoas jurídicas, tá? Ele é um pouco mais amplo que só ser uma empresa pura e simplesmente, tá? Empresa faz parte do contexto de uma pessoa jurídica? Sim, claro que faz. Só que ela é uma das espécies, né, existentes referente a pessoas jurídicas. Então, o termo pessoas jurídicas, na verdade, é um gênero que compõe-se de várias espécies, tá? E essa conceituação que eu coloquei aqui da Maria Helena Diniz tenta abranger justamente essa amplitude que se refere ao que é uma pessoa jurídica propriamente dito, tá? Então, segundo Maria Helena Diniz, vou tentar passar para vocês aqui, de acordo com a nossa conceituação dada por ela, diz o seguinte: é constituído tanto de pessoas quanto de patrimônios que visam determinados fins, que por uma vez reconhecido pelo ordenamento jurídico se torna uma pessoa com direitos e obrigações. Então, essa é uma conceituação bastante ampla para poder especificar o que é uma pessoa jurídica. Como falei, pessoa jurídica é um gênero que compõe de várias espécies. E essa conceituação, que é bastante ampla, abrange algumas características que devem conter toda e qualquer pessoa jurídica. Então, a primeira delas está lá, pessoas naturais e pessoas jurídicas, mais os bens, que são os bens corpóreos e incorpóreos. Ou seja, é necessário que tenha alguém que represente essa pessoa jurídica e que manifeste em nome dela. Uma vez que ela é reconhecida como uma pessoa com direitos e obrigações, tá? Alguém tem que se manifestar. Geralmente é uma pessoa natural ou outra pessoa jurídica que assim compõe a formação dessa pessoa jurídica em si, né? E, além de tudo, tem que ter o quê? O patrimônio, que é constituído de bens. E esses bens, nós já vimos, são bens, então pode ser os bens corpóreos com os bens incorpóreos. Ok? Então, a primeira condição já para essas pessoas jurídicas. Uma outra forma é o reconhecimento do nosso ordenamento jurídico, né? O reconhecimento da lei.
Isso pode ser feito através de uma imposição de uma lei específica para a criação dessa pessoa jurídica, dependendo do tipo que for criado, ou mesmo do registro do ato constitutivo dessa pessoa jurídica. O que consiste esse ato constitutivo? Pode ser tanto o contrato social ou mesmo o estatuto social, uma vez o quê? Registrado. Então, a existência legal da pessoa jurídica só se dá a partir do registro desse ato constitutivo, é aí que nasce a pessoa jurídica, que é o seu contrato social, o seu estatuto social devidamente o quê? Registrado, hein, pessoal? Não esqueçam isso. E um detalhe também importantíssimo, que não pode deixar de ser colocado como um elemento que consiste a formação da pessoa jurídica, são o quê? Os seus propósitos, ou seja, a sua finalidade, os seus objetivos. Toda e qualquer pessoa jurídica tem uma finalidade, tem um fim, ela tem um objetivo. Seja lá qual for esse objetivo dentro da sua formação. Pode ser um critério de um fim social, pode visar a questão do lucro, seja lá qual for a condição, mas ele tem um propósito e tem um objetivo que tem que ser alcançado no momento que ele é criado. Então, são características básicas que contém toda e qualquer pessoa jurídica, seja qual for essa pessoa jurídica, tá? Então, é essa a primeira condição que eu quero que vocês entendam sobre pessoa jurídica. Bom, passando então essa conceituação, nós vamos tratar o que está dentro do código propriamente dito, que é a partir da sua classificação. E essa classificação se dá a partir do artigo 40, que envolve o artigo 40, 41, 42 e 44, tá? O 43 não, 43 não tem nada a ver com a questão da classificação, tá? E é isso que eu vou abordar com você. Depois a gente vai falar sobre o 43 também. Então, classificação das pessoas jurídicas. Então, segundo o artigo 40, determina da seguinte forma: as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Então, já encontramos aqui dois tipos de pessoas jurídicas: aquelas que estão dentro da área pública e aquelas que estão na área privada. Então, existe a pessoa jurídica de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, sendo que as pessoas jurídicas de direito público pode ser o quê? Interno ou externo. O que isso significa? Aquelas que estão elencadas dentro do território nacional e aquelas que estão elencadas fora do território nacional, por isso que é interno ou externo, tá? Então, segundo a distribuição dentro da nossa legislação, ou seja, dentro do Código Civil, diz lá, pessoa jurídica de direito público externo, artigo 42. Pessoa jurídica de direito público interno, artigo 41. E as pessoas jurídicas de direito privado, artigo 44. Por que eu fiz esse tipo de disposição? Só para fins metodológicos, tá, pessoal? Só para a gente poder facilitar o entendimento para vocês aqui. Por que eu coloquei assim? Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, tá? Então, vamos falar primeiro do artigo 42, que é as pessoas de direito público externo. Depois, nós vamos falar sobre, voltamos ao artigo 41, para tratar das pessoas de direito público interno. E depois o artigo 44, que vai tratar das pessoas de direito privado. Ok? Então, é só para fins metodológicos, para facilitar justamente o entendimento para vocês aqui. Então, artigo 42, diz lá: são pessoas jurídicas de direito público externo. Por que externo? Elencados fora do nosso território. Quem são? Os estados estrangeiros e todas as pessoas que foram regidas pelo direito internacional público. Quem são esses estados estrangeiros? São os países reconhecidos pela comunidade internacional. Então, os países são pessoas jurídicas. Mas de que tipo? Pessoa jurídica de direito público externo. Então, vamos supor, Estados Unidos é uma pessoa jurídica de direito público externo. A Argentina, pessoa jurídica de direito público externo. O Japão, pessoa jurídica de direito público externo. A China, pessoa jurídica de direito público externo. Quer dizer, todo e qualquer país, uma vez reconhecido pela nossa comunidade internacional, é uma pessoa jurídica. Mas de que tipo? Pessoa jurídica de direito público e externo. Então, vocês estão vendo que não fica somente restrita à empresa, pessoal. Então, já começa até pelos próprios países. Um país é uma pessoa jurídica. De que tipo? Direito público externo. Mas somente isso. Eles? Não. Os órgãos internacionais, os organismos internacionais, como a ONU também é uma pessoa jurídica de público externo, a OEA, a OIT, a OMC, a OTAN e assim por diante. Todos eles são o quê? São órgãos internacionais, mas reconhecidos como pessoas jurídicas. De que tipo? De direito público externo, porque estão elencados fora
do nosso território nacional. Ok? Então, essa é a condição referente a esse tipo de pessoa jurídica que nós estamos tratando aqui com vocês. Alguma dúvida aqui? Nenhum. Sossegadinho? Então, vamos seguir. Agora, vamos retomar o artigo 41. Pessoal, antes de eu falar do artigo 41, eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Eu tenho que fazer um adendo aqui para a gente poder entender o mecanismo do funcionamento desse artigo 41. O Código Civil, tá? Ele pertence à área do direito privado, tá? A grande área do direito privado. E isso que nós estamos tratando com vocês, dentro do Código Civil, tá? Então, tudo que for referente ao âmbito privado é de competência do Código Civil retratar aqui, tá? Porque ele faz parte justamente dessa área do direito privado. Agora, nós estamos tratando aqui de pessoas jurídicas de direito público, tá? E isso pertence à área pública, ao direito público. Então, esse artigo 41, ele vai tratar de entidades da administração pública internamente, ou seja, aquelas entidades ou órgãos, né, que pertencentes ao território nacional, quer dizer, internamente falando, tá? Só que para poder retratar melhor esse assunto, não podemos ficar restrito somente ao que diz o código, porque o código ele vai dar algumas menções em algumas situações, mas não especificando, não se aprofundando referente ao conhecimento que é necessário para entender o mecanismo dessas entidades e desses órgãos públicos, porque eles pertencem à área do direito público. Então, não vamos esquecer um pouquinho a área privada e não vamos retratar com vocês aqui o que vai ser trabalhado no artigo 41, dentro do âmbito público, ou seja, dentro do direito administrativo, propriamente dito, dentro da gestão pública, tá? Para poder justamente entender o mecanismo de funcionamento da distribuição referente principalmente na questão de poderes que é atribuído já a essas entidades e a esses órgãos públicos. Então, vamos trabalhar essa situação voltada ao âmbito público, à gestão pública, tá? E para quem gosta ou pretende prestar algum concurso público, tá? É um assunto bastante interessante que cai bastante nesses concursos públicos voltados para a gestão pública, de modo geral, para a administração pública, de modo geral, tá? Então, é bom que vocês prestarem atenção aqui, para entender todo o mecanismo voltado justamente nessa área, tá? Então, nós vamos trabalhar agora com vocês a administração pública, ou especificamente dentro do direito administrativo, com vocês, para vocês entenderem um pouquinho essa divisão dado pelo nosso código, que lá ele só vai descrever alguns aspectos, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais referente para entender melhor esse artigo 41 agora, tá? Por isso que eu estou fazendo justamente essa análise com vocês aqui. Então, diz lá, artigo 41. São pessoas jurídicas de direito público interno. Inciso 1, a União. 2, os Estados, o Distrito Federal e os territórios. 3, os municípios. 4, as autarquias, inclusive as associações públicas. Inciso 5, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Percebo que aqui, como falei agora há pouco, o código ele não diz quais são essas demais entidades de caráter público criadas por lei, só menciona que existe, mas não diz quais. Okay? Então, por que eu falei isso? Porque o código pertence à área privada, não à área pública. Para a gente poder saber quais são, nós temos que discutir justamente dentro do direito administrativo, propriamente dito. Não só isso, também entender o parágrafo único, que está dizendo lá, salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste código. Então, percebam que aqui, né, ficou algumas coisas ficaram meio no ar, né, sem muita descrição do que está sendo retratado nessa questão aqui voltada a essas entidades de administração pública, né, de direito público interno. Percebo que, na verdade, ele descreve alguns, mas outros ficam, né, bastante em aberto, como está colocado lá no inciso 5º. E mais ainda, né, o que retrata esse parágrafo único do artigo também, né? Para lançar a disposição em contrário das pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado, né? Esquisito, né? Mas faz parte, sim. Rege no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas desse código.
Então, para isso, a gente poder destrinchar o que está colocado aqui, a gente fez um esqueminha logo abaixo para vocês entenderem o funcionamento desse artigo 41 aqui, para entender quais são essas pessoas de direito público interno, tá? Então, segundo o nosso esquema, nós temos que entender o seguinte: tudo que é formado dentro do nosso território se dá através do quê? Da nossa Constituição Federal, certo? Então, a formação dessas entidades, né, como União, Estados, Município Federal e Territórios, pode ver que eu coloquei uma ordem decrescente aqui, né, de importância. Então, a União está acima dos estados em cima dos municípios, Distrito Federal e territórios, tá? Então, quem fez a competência, a distribuição de poderes, né, as funções, né, e assim por diante, foi a nossa Constituição Federal. Como eu falei, a Constituição Federal é a lei suprema do nosso país, que faz justamente todos os ajustes necessários para o funcionamento do nosso país como um todo. E também foi a que criou esses órgãos e essas entidades, no modo geral. Tá? Agora, não basta criar, né? É necessário você também ter o quê? Condições para eles poderem o quê? Atingir suas finalidades. Como eu falei, toda e qualquer pessoa jurídica tem a sua atribuição, tem o seu objetivo, a sua finalidade, que tem que ser o quê? Tem que ser atingido, né, por causa da formação que foi feita essa pessoa jurídica em si. E aqui não pode fugir a regra também. Então, dentro dessas entidades criadas, a União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, quais seriam esses objetivos, quais seriam as finalidades dessas entidades? É visar sempre o quê? O bem coletivo, né? É atingir a sociedade como um todo para tentar o quê? Dar condições para que a sociedade consiga conviver um com o outro de forma harmoniosa, dentro dos critérios que a própria Constituição determina, questão da educação, saúde, alimentação, etc, etc. Tá? Então, o objetivo dessas entidades é visar um bem coletivo, né, um fim social. Okay? Agora, não basta criar, é necessário você dar o quê? Condições. E a Constituição atribuiu também poderes a essas entidades para ela poder o quê? Atingir tais condições de finalidades. Quais são esses poderes? É o poder político, administrativo e financeiro. Então, são 3 poderes essenciais para dar condições às entidades, né, da União, dos Estados, municípios, federal e territórios, para atingir seus objetivos. Quais são? Visar o fim social, atingir a coletividade como um todo. Tanto que essas entidades receberam diretamente da Constituição tais poderes. Por isso que é administração direta. Por que administração direta? Porque receberam diretamente da Constituição os poderes político, administrativo e financeiro para poder o quê? Atingir seus objetivos e as suas finalidades. Ok? Por isso que é administração direta. Então, ali nós já fizemos, então, um grupo formado pela administração direta, formado justamente por essas entidades públicas, tá? A União, que é o Estado brasileiro como um todo, né? Os seus estados federados, que faz parte justamente dessa União, os municípios, o Distrito Federal e Território. Então, essa é a formação da administração direta, porque a administração direta recebeu diretamente poderes para poder atingir seus objetivos. Quais são esses poderes? Poder político, administrativo e financeiro. Agora, essas entidades por si sós não têm condições de atingir tais objetivos por eles mesmos. É necessário que essas entidades criem o quê? Órgãos menores, órgãos públicos menores, né? Para poder justamente viabilizar essa condição. Como falei agora há pouco, não basta somente criar. É necessário também dar o quê? Condições a esses órgãos menores para poder atingir tais objetivos. Mas de que forma vai ser? Através dos poderes dos quais eles receberam o quê? Na própria Constituição, essas entidades. Quais são esses poderes? Poder político, administrativo e financeiro. Só que a forma de distribuição desses poderes, tá, que está centralizada às entidades da administração direta, pode ocorrer de 2 formas. Ou de uma forma desconcentrada, ou seja, desconcentração de poderes, ou de uma forma descentralizada, ou seja, descentralização de poderes. Então, repito, na administração direta, tá? Por que administração direta? Porque receberam o poder diretamente da Constituição para poder atingir seus objetivos, ok?
que é visar um fim social, o bem social. Nessa questão, né, essas entidades de administração direta, como a União, Estado, Município e Distrito Federal, tá? Eles por si sós não têm a devida competência para poder atingir tais objetivos. É necessário, então, criar a criação de novos órgãos, no caso, órgãos menores, para poder justamente viabilizar tais finalidades. Só que a forma de atribuição desses poderes pode ocorrer de duas formas. Ou de uma forma desconcentrada, ou de uma forma descentralizada. Ok? Bom, se for atribuído a órgãos criados, né, pelas entidades de administração direta de uma forma desconcentrada, vai atribuir a esses poderes políticos, administrativo e financeiro a órgãos que ainda vão o quê? Pertencer ao núcleo da administração direta, ou seja, vai ter uma relação de dependência desses órgãos em relação à administração direta que deu a sua formação, a sua origem. Quem faz parte desse contexto? Está lá, os ministérios, né, as secretarias, os departamentos e os gabinetes. Então, todos esses órgãos menores foram criados pelas entidades da administração direta, seja lá qual for ela. Por exemplo, os ministérios. Quem tem a competência de criar ministério? É a União. Tá? Então, quem que é o chefe da União? É o chefe do Executivo, no caso, o presidente da República. Então, ele tem a competência de criar o Ministério, por exemplo, da Saúde. Qual que é o objetivo do Ministério do Ministério da Saúde? É visar, né, a saúde de toda a sociedade brasileira, principalmente nessa questão da pandemia, né, a questão da vacinação, né, aquela questão toda, né, que nós já estamos vivenciando aí. Nesse sentido, o que acontece? Cabe ao Ministério da Saúde, né, visar tal objetivo, quer dizer, vacinar toda a população, né, dar devida assistência na questão da saúde, hospitais e assim por diante, para toda a sociedade como um todo. Então, ele tem uma relação de dependência da entidade da União. Por quê? Caso aconteça alguma irregularidade, aconteça um desvio de finalidade referente ao Ministério da Saúde, essa responsabilidade poderá também recair a quem? A entidade da administração pública que deu a sua formação à origem, ou seja, a própria União. Então, ele fica corresponsável em relação ao Ministério no qual ele criou, referente à sua finalidade. Se ocorrer qualquer ilicitude, acontecer qualquer irregularidade, o desvio de finalidade nesse sentido, o próprio entidade da administração pública deverá também ser responsabilidade por ato de desvio nesse sentido. Então, é uma relação de dependência, porque a forma de atribuição de poder foi de uma forma desconcentrada. Ok? Diferente da descentralização de poderes. Outra forma de atribuição de poder dentro da descentralização, né, estou mencionando aqui, ocorre o quê? Uma certa ruptura em relação à entidade da administração direta que dá sua formação origem, ou seja, existe uma certa independência. Quem faz parte desse grupo, geralmente já tem uma denominação chamada administração indireta. Por quê? Receber os poderes político, administrativo e financeiro de uma forma indireta da Constituição. Por quê? Passou pelo crivo do poder da entidade de administração direta. Mas uma vez que feita essa descentralização de poderes, esses órgãos menores possuem uma certa o quê? Independência em relação à administração direta da sua formação e sua origem. Ou seja, eles têm a responsabilidade própria. Então, quem faz parte desse grupo? Está lá, as autarquias. Além das autarquias, as associações públicas. Além delas, como lá foi mencionado no inciso 5º, as demais entidades de caráter público criadas por lei, nós estamos trabalhando com vocês agora de direito público, eu já coloquei lá para vocês. Além das autarquias e associações públicas, nós temos também a chamada aqui, fundações públicas. Quem mais? Empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, essas são órgãos menores, tá? Que receberam da administração direta poder de uma forma descentralizada. Ou seja, eles têm independência em razão de realizar seus atos ou finalidades. E também aquela situação, caso eles cometam alguma irregularidade, algum desvio de finalidade,
a responsabilidade desses atos recai a quem? A eles mesmos, a própria administração indireta. Então, eles têm que assumir essa responsabilidade. Então, recai a autarquia, associações públicas, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, a própria responsabilidade de responder pelos seus próprios atos. Por quê? Porque a forma de poder atribuída a eles foi de uma forma descentralizada. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim. Sim? Então, deixa eu fazer uma perguntinha, então, para vocês, para a gente poder ilustrar essa situação. Tá? Vamos fazer uma analogia aqui agora. Tá? Eu sou um pai que tem 2 filhos, certo? Um menor de idade, outro maior de idade. Ou seja, um incapaz, o outro capacitado. Se a gente fosse para determinar, dentro desses 2 grupos aí, né, dos órgãos desconcentrados, dos órgãos descentralizados, quem seria o filho menor, quem seria o filho maior? Só para a gente poder ilustrar isso para vocês aqui. Quem me responderia isso? Está lançada a pergunta. Eu acredito que o maior seria o descentralizado, professor. Já o menor, o desconcentração. Desconcentração. É isso mesmo. Porque ele depende. Porque ele depende. O pai, no caso, é a administração direta, tá? Sim. O pai é a administração direta. Os filhos seriam esses, né? Esses órgãos desconcentrados, que é o filho menor. Por quê? Caso ele cometa alguma besteira, uma irregularidade, quem responde é o pai, né? Professor. Da administração direta. Já na descentralização, não. Quem deve responder por isso é o filho maior, né? O órgão descentralizado nesse sentido. Fala, Valdemir. Vou fazer uma pergunta besta, mas vou fazer. E no caso do STF, é um órgão independente? É um órgão independente. É um órgão Aí independente. seria, no caso, uma Só que é uma, não fazendo parte da administração direta. Certo. Tá? Ele tem uma independência voltada na questão do poder judiciário, nesse caso, de uma outra forma. Tá? Ah, sim. Mas ele tem um órgão independente. Ele faz parte justamente desses 3 poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Então, eles atuam de forma independente um do outro. O que existe entre eles, na verdade, pelo menos teoricamente falando, é um controle constitucional, que é a Constituição em si. Ah, sim. Tá? De fiscalização um do outro nesse sentido. Mas aqui está meio esquisito, né, para nós, né, essa questão do poder judiciário nesse sentido, né? Porque ele pode estar atuando em tudo, na verdade, né? Até no chefe do executivo. Mas, né? Mas deveria ser dessa forma, né? Ele só fazer o controle constitucional um do poder do outro nesse sentido, tá? Mas voltando ao assunto, então é isso mesmo, tá, pessoal? Então, o pai, que tem um filho menor, que é o órgão desconcentrado, e o filho maior é o órgão descentralizado. Tá certo? Mas isso não quer dizer que depois, mesmo que ele tenha essa independência, o órgão descentralizado, não pode recair também alguma responsabilidade referente à administração direta também não. Pode ser que sim. É como acontece também a pessoa física, né? Vamos supor que o filho maior engravidou a namorada, tá? E de repente esse filho não tem condições de cuidar da criança. Essa responsabilidade referente a essa criança pode recair a quem? Aos avós, caso ele tenha condições, não é isso? É a mesma coisa aqui, caso um desses órgãos da administração direta não tenha condições de atuar, poderá retomar novamente a questão da responsabilidade da administração direta que deu a sua formação, a entidade da administração direta que deu a sua formação e sua origem nesse sentido, tá? Então, isso também pode acontecer também, mas em princípio, quem tem que responder é a própria administração indireta, os órgãos da administração indireta devem responder por isso, porque receberam esses poderes de forma descentralizado. Foi claro isso para vocês aí, pessoal? Sim. Quem? Alguém perguntou? Não, professor, falei que sim. Tá, maravilha. Então, seguindo, tá? Seguindo, só para a gente poder ilustrar o que eu já falei agora há pouco, né? Então, poderes oferecidos pela Constituição Federal para as pessoas jurídicas possam atingir suas finalidades. Quais são esses poderes? Políticos, administrativos e financeiros, tá? O que é uma desconcentração de poder? Como foi falado.
quando a pessoa jurídica criada está atrelada de forma conjunta à administração direta, quer dizer, existe uma relação de dependência, que eu acabei, né, de mencionar para vocês, cuja responsabilidade de seus atos recai à própria pessoa jurídica da administração direta que lhe deu origem, da sua formação em si. Já a descentralização de poderes, quando a pessoa jurídica criada é responsável pelos seus próprios atos, podendo recair posteriormente, caso necessário, a pessoa jurídica da administração direta que lhe deu a sua origem. Como eu falei agora no caso do pai, né, que pode assumir, o do avô que pode assumir a responsabilidade do pai referente ao filho, tá? Então, essa é uma das condições previstas para justamente nesse artigo 41, né, frente à questão da desconcentração de poderes e da descentralização de poderes. Ok? Seguindo a nossa aulinha, só para poder ilustrar uma outra situação aqui, compartilhar com vocês, acho que facilita bastante. Vamos falar um pouquinho de alguns desses órgãos aí, para vocês entenderem o que é uma autarquia, uma associação pública, fundação pública e assim por diante, tá? Empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, seguindo a nosso slide lá, está dizendo lá, o que é uma autarquia? Autarquias. Então, ele foi criado através da Lei 200 de 1967, define a autarquia como serviço autônomo. Ó, essa é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Lembra de autarquia de autonomia, tá? Que autonomia eu estou falando? Autonomia tanto administrativa quanto financeira, tá? A questão da autonomia política é praticamente inexistente, tá, pessoal? A gente sabe muito bem como é que é o funcionamento na questão política, né? Geralmente, o representante da autarquia é um cargo comissionado, tá? Escolhido pelo chefe do executivo. Então, geralmente são pessoas que atreladas na questão política, um com o outro, nesse sentido. Então, a questão da autonomia política é praticamente inexistente, que eu estou falando. Mas a questão administrativa e financeira, não. Isso tem que prevalecer, sempre, tá? Então, lá. Serviço autônomo, criado por lei específica, né, criado por lei, né, no caso, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias, né? Para executar o quê? Atividades típicas da administração pública, que requerem para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Então, como eu falei agora há pouco, as autarquias receberam justamente o quê? Esses poderes de forma descentralizada, né? E a junção da questão administrativa e financeira tem que ser o quê? Autônoma, ou seja, tem que ter autonomia para poder justamente administrar e gerar as suas receitas nesse sentido. Possuem personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira destacada da entidade pública que lhe deu a sua formação origem, com natureza jurídica e patrimônios próprios, cuja finalidade é de o quê? Auxiliar o poder público em suas funções administrativas. Aí eu coloquei alguns exemplos lá para vocês. O INSS é uma autarquia de cunho o quê? Federal. O Banco Central é uma autarquia de cunho federal também. Aí tem o SAMAI, né? O SAMAI, né, é uma autarquia municipal, né? Só ver nós aqui, né, do nosso município. Nós temos o SAMAI. Só para vocês entenderem o que significa a sigla SAMAI. Diz lá, é Serviço Autônomo, ó, autarquia que eu falei da autonomia. Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Tá? Então, no próprio nome já determina essa questão da autarquia, da autonomia em si. Tá? Então, já está atrelada essa questão. Que autonomia eu estou falando? Tanto administrativa quanto financeira. Tá? E qual é a finalidade desse órgão público, dessa pessoa jurídica de direito público interno, no caso, né, da administração indireta? É servir a população com água e esgoto, apesar que está faltando água para a maioria das pessoas, né? Mas esse é o principal objetivo dela, é água e esgoto. Tudo bem? Então, a responsabilidade recai a ela, né? Não ao município, recai a ela. Ela que tem que responder, em princípio, referente a essa finalidade, né, de promover água e esgoto para toda a sociedade tangaraense. Só para vocês terem uma ideia, antes de ser SAMAI, que é uma autarquia, era DAI, tá? O que a DAI era? DAI era um departamento de água e esgoto,
em vez de ser um órgão descentralizado, era um órgão desconcentrado, ou seja, uma relação de dependência em relação ao município. Então, toda e qualquer responsabilidade em água e esgoto recaía a quem? Ao município, não ao departamento em si, né? E o município que mantinha, que determinava, né, a questão da manutenção de água e esgoto de toda a região do território tangaraense. O que fez o município? Como o Tangará começou a expandir, muito grande, né, se tornou muito populacional, aquela questão toda, né, desenvolveu bastante, ele, através de um decreto, de uma lei específica da criação do SAMAI, né, ele deu o quê? Essa autonomia para esse órgão, né, transformando ele de departamento para uma autarquia. Então, ele tem essa autonomia, tanto administrativa quanto financeira, para poder atuar justamente de uma forma autônoma. Ou seja, a responsabilidade recai a ela nesse princípio, em si. Tá? Então, essa foi uma das grandes imposições, né, pelo município, da formação, de tirar do departamento essa responsabilidade para a autarquia, para ela poder responder pelos seus próprios atos nesse sentido. Tirando desse encargo da água e esgoto do município para o órgão em si, que é a autarquia, para poder assumir essa responsabilidade. Por isso, é uma das situações que converter de um órgão desconcentrado para ser um órgão descentralizado. Ok? Professor, aí no caso, assim, a limpeza pública, o lixo, que é terceirizado, ele também cabe, ele entra dentro da descentralização? Pode, porque uma vez que a responsabilidade pode recair o SAMAI também, essa terceirização também. Em princípio, né, uma vez terceirizado, tem que cair pelo órgão em si, né, pela empresa que assumiu essa responsabilidade. Mas, uma vez que ela não atingiu o objetivo, essa responsabilidade pode recair a quem? A própria SAMAI, a autarquia em si, porque ela que terceirizou, né? Porque eu falei, ela pode promover esse tipo de política também, né? De terceirização e assim por diante, nesse caso. Ok? Beleza? Beleza. Então, além da autarquia, nós temos também as chamadas associações públicas, né? Diz lá, associação pública também chamada de consórcio público, de direito público. Tem previsão pela Lei 11.107 de 2005. Ela integra a administração indireta ao lado das autarquias, fundações públicas e empresas estatais, como empresas públicas e sociedade de economia mista. Sua personalidade jurídica é de direito público. Nós já vimos, então, que a autarquia também possui personalidade jurídica de direito público, e associações públicas também. Então, a associação pública existe para viabilizar as realizações de objetivos que consagrem o quê? Interesses comuns, os quais serão definidos pelos entes da federação que se consorciarem, sempre observados o quê? Os limites constitucionais. Então, a própria Constituição impõe algumas limitações referente a isso. Então, o consórcio é uma espécie de contrato administrativo que, segundo a maior parte da doutrina, forma uma pessoa jurídica. Então, esse consórcio ou essa associação é uma pessoa jurídica. Por exemplo, coloquei consórcio intermunicipal de saúde dos municípios. Então, só para a gente poder ilustrar essa condição, tá? Aqui na região do Tangará, né, que compreendia Tangará, Barra do Bugres, Denise, Nova Olímpia, se não me engano, Campo Novo, Campo de Julho e tal, eles montaram o quê? Essa associação pública entre esses municípios, visando o quê? Né? Um tipo de um consórcio intermunicipal de saúde entre esses municípios. Um dos objetivos foi trazer o quê? O SAMU para cá. Tá? Então, o SAMU começou dessa forma aqui na nossa região, através desse consórcio intermunicipal entre os municípios. O que deu desmanche em frente a isso? É a questão de ordem financeira, né? A viabilização financeira em si. Que muitos desses municípios não conseguiu mais arcar financeiramente, né? Para poder fazer essa manutenção desse consórcio em si. Então, isso estava recaindo somente nas costas de Tangará da Serra. Aí chegou um momento que Tangará falou, ou vocês contribuem ou a gente elimina esse tipo de situação, e os SAMUs vão ficar só aqui em Tangará da Serra, quer dizer, vai ficar tudo concentrado aqui depois, né? Eu vou manter os SAMUs e assim por diante, mas eu vou atender somente os meus munícipes nesse sentido, tá?
Mas a ideia inicial foi isso, tá? Formado por uma associação entre esses municípios, tá? Para visar justamente uma condição melhor de saúde para todos os habitantes dentro da região né, que envolvia todos esses municípios em si. Então, isso forma o quê? Uma outra pessoa jurídica, tá? Nesse caso, uma associação pública, que tem justamente essa conotação de caráter, né, que visa o interesse social nesse sentido também. Então, é uma outra órgão, né, que é criado né, pela formação dessa junção desses municípios em si, para poder justamente atender a sua coletividade de uma forma bastante mais ampla nesse sentido, tá? Além das associações públicas, nós temos também chamadas fundações públicas. Fundação pública é um dos tipos de instituições dotadas de personalidade jurídica que compõem a administração indireta do Estado, tá? Então, as fundações públicas são entidades sem fins lucrativos, constituídas para um fim específico de interesse público. Quais são elas? Pode ser educação, saúde, cultura e pesquisa, por exemplo, né? Então, as fundações públicas compõem a administração indireta e se submetem à regra da administração pública, pertinentes à sua personalidade jurídica. As fundações públicas são denominadas pela doutrina brasileira especializadas como fundações governamentais, porque elas foram criadas pelo poder público em si, né? Então, as fundações públicas possuem autonomia administrativa, patrimonial, financeira e orçamentária, contraindo direitos e obrigações em nome próprio. Então, eu coloquei alguns exemplos. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a FUNAS, Fundação Nacional da Saúde, né, dos indígenas também, e uma aqui chamada FUNEMAT. Não sei se vocês já ouviram falar, mas FUNEMAT nada mais é que a Fundação Universidade do Estado do Mato Grosso, a nossa UNEMAT. Então, a UNEMAT, né, é uma fundação pública, caso vocês não sabiam, né, ou não saibam, né? É uma fundação pública. Ela foi criada pelo poder público, quer dizer, pelo Estado do Mato Grosso, né? Uma vez que foi... Eu quero fazer também um parênteses aqui, né? Existe tanto fundação pública como fundação privada, tá, gente? E todas elas dependem de questões orçamentárias, quer dizer, um determinado patrimônio destacado do seu instituidor, é o fundador, seja o poder público ou algum particular, seja uma fundação privada, tá? Que vai desprendendo determinado patrimônio para a formação dessa fundação. Então, toda e qualquer fundação, seja ela pública ou privada, ela depende de questões orçamentárias, tá? De dinheiro mesmo, tá? Você já sabe, a Unemat é isso, tá? Então, ela vai ter um percentual, né, que é a Fundação Márcio, é uma fundação privada, tá? Só para vocês entenderem, tá? Nesse caso, é uma fundação privada. Então, a UNEMAT, né, a FUNEMAT, no qual vocês estudam, é uma fundação pública, tá? Qual é o seu objetivo, sua finalidade? É a educação de ensino superior com qualidade, gratuita, aquela questão toda, né? Então, ela tem justamente isso para atingir o quê? Né, a formação, né, da sociedade, né, do Estado do Mato Grosso, né, para o ensino superior, as mais variadas modalidades de ensino que ela tem aí né, dentro dos critérios adotados pela nossa instituição em si, tá? Então, mas ela depende de orçamento, ela depende do Estado, né, desprender determinado montante lá, financeiramente falando, né, para poder justamente se manter, pagar funcionário, né, pagar as suas despesas, né, e assim por diante, para poder justamente atingir tais objetivos, tá, pessoal? Então, a FUNEMAT, no caso, é a nossa UNEMAT, que vocês tanto conhecem. Então, a FUNEMAT nada mais é que a sua razão social, e o nome fantasia, na verdade, é a UNEMAT, tá? Só para vocês entenderem o mecanismo de constituição da nossa instituição em si. Tá joia? Bom, além das fundações públicas, eu quero que vocês também atentem para a seguinte situação. Tanto as autarquias quanto as associações públicas e fundações públicas, todas elas possuem o quê? Personalidade jurídica de direito público. Tá? Então, a natureza jurídica dela se dá através dessa personalidade jurídica de direito público. Por quê? Porque todas elas visam o quê? Um fim social. Tá? Ela tem justamente um fim que concentra tudo um bem coletivo em si. Tá? Por isso que elas possuem justamente esse tipo de personalidade. Personalidade jurídica de direito público.
As outras duas que eu vou citar agora para vocês, tá? Tanto as empresas públicas quanto a sociedade de economia mista, aqui muda essa personalidade jurídica, tá? Em vez de ser direito público, como as fundações públicas, associações públicas e autarquias, essas empresas públicas e sociedade de economia mista possuem o quê? Personalidade jurídica de direito privado, tá? Então, atentem para isso, tá? Isso cai muito em pegadinha de concurso também, tá? Por que isso? Porque ele vai justamente atender o que foi mencionado no artigo 41 através do seu parágrafo único. O que diz lá o parágrafo único no artigo 41? Diz o seguinte: salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, que são todas essas, tá? A que se tenha dado estrutura de direito privado, aí recai a quem? Tanto as empresas públicas, quanto também a sociedade de economia mista. Essas duas possuem personalidade jurídica de direito privado, tá, pessoal? Atendendo justamente o que foi retratado no artigo, parágrafo 1 do artigo 41. Rege no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas desse código. Mas por que essas duas têm personalidade diferenciada, ou seja, pessoa jurídica de direito privado? Porque tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista, elas têm um fim diferenciado das outras três anteriores. Como eu falei, as outras três, autarquias, associações públicas e fundações públicas, visam um fim social. Já empresas públicas e sociedade de economia mista, elas visam o quê? Lucros. Elas visam lucro, como qualquer outra empresa. Você, ao criar qualquer empresa, o que você espera dessa empresa? A lucratividade. E aqui também é a mesma coisa. Então, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista têm como objetivo a lucratividade. Tanto que a personalidade jurídica dessas duas são diferentes, né? Essas duas possuem personalidade, mesmo sendo órgãos públicos, empresas públicas, né, órgãos públicos em si, mas a personalidade jurídica delas, quais são? É de direito privado, de acordo com suas finalidades, que é a finalidade de lucratividade em si, tá? Então, atente para isso. Então, simplesmente isso dá para a gente entender o parágrafo único do artigo 41. Né? Mesmo sendo órgãos públicos, a personalidade jurídica que se é atribuída a eles, qual é? É de direito privado. Por causa do quê? Por causa das suas finalidades. Então, tanto as empresas públicas como a sociedade economia mista, a finalidade é sempre visar o quê? Lucro, a lucratividade. Mas o que diferencia de uma empresa pública de uma sociedade de economia mista? A diferença entre elas, quais são? São o seu capital social, tá? Então, o que diferencia uma empresa pública e uma sociedade economia mista é o seu tipo de capital social. Numa empresa pública, o capital social é inteiramente público, é dado pelo poder público. Já uma sociedade de economia mista, olha o nome. Por que é mista? Porque aí tem dois tipos de capitais, um público e um privado. Então, vamos desenvolver então esse entendimento lá dentro do slide. Diz lá, empresa pública é a pessoa jurídica com personalidade jurídica de direito, olha lá, privado, tá? Privado, administrada exclusivamente pelo poder público, com capital social 100% público. Então, só tem um tipo de capital, é dado pelo poder público. Instituída por um ente estatal, uma finalidade prevista em lei e sendo de propriedade única de quem? Do Estado. Então, a finalidade pode ser de atividade econômica ou de prestação de serviços públicos. Olha lá, atividade econômica, tá vendo? Prestação de serviços públicos. Geralmente, empresas estatais são criadas para administrar recursos estratégicos do país e garantir que a população tenha acesso a eles. No Brasil, esse tipo de empresa é regulamentado pela Lei das Estatais, a número 13.303 de 2016. Por se tratar de uma empresa do governo, a Justiça Federal é responsável por julgar quaisquer irregularidades nessas empresas. Quem faz parte desse contexto? Tanto os Correios como a Caixa Econômica Federal. Então, nesse caso, as empresas públicas possuem o quê? Um capital 100% público.
tá? Essa é a condição. Já a sociedade de economia mista, diz lá, a sociedade de economia mista, por sua vez, são empresas estatais em que o Estado não é o único proprietário, tá? Essas empresas são abertas para acionistas privados e suas ações são o quê? Comercializadas na Bolsa de Valores. Então, os acionistas possuem direito de voto nas decisões da empresa e têm a participação nos lucros. Por isso, é conhecido como um capital social misto. Mas sociedade de economia mista ainda não são estatais, o que significa que o governo é proprietário da empresa. Como isso ocorre? Apesar das ações serem comercializadas na bolsa e acionistas participarem das decisões e dos lucros, a parte majoritária das ações é de posse de quem? Do governo. E a maioria das ações pertencentes ao quem? Ao capital aberto. Exemplo, Petrobras e Banco do Brasil. Então, vamos supor, eu quero ser sócio da Petrobras. Você pode, desde que você o quê? Adquire ações da Petrobras. Você pode ir na Bolsa de Valores, na B3 lá, né? E comprar algumas ações que tem lá. Só que as ações que são lançadas ao capital aberto, né, ao capital privado, são em minoria. Então, não dá poder acionário para você administrar a Petrobras. Não. Quem tem esse poder acionário de administração da Petrobras, recai a quem? Ao governo. Ao governo federal, principalmente, né? Porque ele que tem a maioria dessas ações. Então, ele controla, ele que vai escolher o presidente da Petrobras, diretores, etc, etc. Tá? Por quê? Porque ele tem a maioria dessas ações. E a minoria que é lançada ao balcão lá na Bolsa de Valores é uma parte menor, né? A minoria dessas ações. Então, você pode se tornar sócio, porém, você não vai ter o poder de manifestar seu ato de administração, porque isso recai somente ao poder público, ao governo em si, tá? Por isso que é uma sociedade de economia mista, porque tem dois capitais, um público e o privado, sendo que a maioria das ações pertence a quem? Ao poder público, tá? Ao poder público. Entendido? Então, nossa empresa, e ela também possui o quê? Personalidade jurídica de direito privado, nesse caso, tá? Então, a empresa pública é o capital 100% público. Sociedade de economia mista, o capital social é público e privado, sem que a maioria das ações pertence ao capital público e a minoria ao capital privado, nesse sentido. Fiz-me entender, pessoal? Sem contar também tem as totalmente privadas que ainda tem participação pública, né? Não, esse é o privado. Esse vamos passar agora, eu vou lá agora no artigo 44. Né? Ah, tá. Beleza? Esse aqui estou falando só de órgãos públicos até então. Tá? Então, aqui nós finalizamos essa parte do direito administrativo, tá? E só para continuar a nossa classificação, tá lá, artigo 44. São pessoas de direito privado. Quem são? As associações. Professor, mas de novo associações? Sim, nós falamos das associações públicas, né? Só que como o código só menciona o que é restrito ao âmbito privado, ele só colocou associações, só que nesse caso são associações privadas, tá? É diferente. Inciso 2, as sociedades. Inciso 3, as fundações. As fundações não, nesse caso, fundações privadas, tá? Inciso 4, as organizações religiosas. Inciso 5, os partidos políticos. Inciso 6, as empresas individuais de responsabilidade limitada, no caso das EIRELIs. Então, todas essas são o quê? São pessoas jurídicas de direito privado, tá? Então, nós falamos, então, dentro da classificação, as pessoas jurídicas de direito público, seja interno ou externo, e as pessoas jurídicas de direito privado. Sendo no direito público externo, quem são? Tanto os estados estrangeiros quanto os órgãos internacionais, tá certo? Já no âmbito interno, nós temos as pessoas de direito público interno. Nós temos a administração direta, formada pelas entidades de administração pública, União, Estado, município, Distrito Federal e territórios, tá? E com os seus órgãos agregados, né, como ministérios, secretarias, né, departamentos, gabinetes, e mais a administração indireta. Aí vem as autarquias, associações públicas, né, as fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. E, por fim, as pessoas de direito privado, que
Então, aqui é elencado no artigo 44, as associações privadas, as sociedades, as fundações privadas, as organizações religiosas, os partidos políticos e as EIRELIs também. Então, quando eu falei lá no início, que são pessoas jurídicas, são as empresas, elas vão ser constituídas somente aqui dentro das sociedades, para você ter uma ideia. Tem um grupo de pessoas jurídicas que se encontram. E aqui vai ter as inúmeras formas de sociedades. Eu posso encontrar a sociedade por quadro de responsabilidade limitada, as sociedades anônimas, as comanditas, as indústrias de comércio, N formas de sociedades ainda, tá? Então, aquela lojinha que a gente fala é uma pessoa jurídica, mas pode estar incluído dentro dessa forma de sociedades que eu estou citando aqui dentro do artigo 44, para vocês terem uma ideia também. Então, esse, na verdade, é a amplitude que nós temos que ter sobre pessoas jurídicas. Ela é muito mais ampla do que somente uma empresa, pura e simplesmente. Ela abrange muitas outras formas de pessoas jurídicas, sendo de caráter externo, ou seja ela pública ou privada, seja de caráter externo ou mesmo interno também. Fiz-me claro nessa situação da classificação? Tudo bem? Pessoal, só para a gente ilustrar, faltou o artigo 43, tá? Deixa eu ver se eu consigo retomar aqui, para não perder o... Aí vocês vão entender por que eu não falei do 43 aqui. O 43 não tinha nada a ver com classificação, para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou partilhar aqui para vocês entenderem. Artigo 43, diz lá, tá? Vai retratar sobre a questão de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, tá? Não tem nada a ver com classificação. Então, diz lá. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes, que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte deles culpa ou dolo. Então, aqui nós estamos retratando a questão da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público interno, tá? Então, quem são essas pessoas jurídicas de direito público interno? Aqui foi colocado lá no artigo 41, tá? Então, vem a administração direta, como eu já acabei de citar, União, Estado, Município e Distrito Federal, e a administração indireta também. As autarquias, associações públicas, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Então, todos eles fazem parte desse conjunto das pessoas jurídicas de direito público interno. O que acontece com eles? São civilmente responsáveis por atos de seus agentes. Quem são seus agentes? São seus servidores, são seus funcionários. Então, eles são as pessoas que executam todas as atividades pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Por exemplo, o SAMAI faz parte desse contexto, que é uma autarquia, Então, vamos supor, você está com um problema de água na tua casa. Aí você liga para o SAMAI e fala, vem cá resolver porque está dando algum problema. Aí vai o servidor, o agente do SAMAI, no caso, um servidor ou funcionário do SAMAI, em vez de ele resolver o problema, ele piora a situação, ele aumenta lá, sei lá, o buraco, arrebenta o cano, sei lá o que ele apronta lá, mas ele causa o quê? Um dano a você. Uma vez que é ocasionado o dano, o que você faz? Você vai ter que ser reparado desse dano. Então, vai solicitar a quem, nesse caso, esse reparo? Ao SAMAI, porque ele é autônomo. Ele tem autonomia para responder pelos seus próprios atos. E o SAMAI vai ter que arcar com esse prejuízo que você teve. Tá? Agora, será que essa questão desse prejuízo fica somente com o SAMAI? Não. O SAMAI vai ter que analisar também como é que foi o comportamento da ação provocada pelo seu agente, ou seja, pelo seu funcionário. Se ele agiu por culpa, ele pode ter agido por negligência, imprudência ou mesmo imperícia. Tá? Ele pode até tirar a responsabilidade desse servidor. Agora, se ele agiu por dolo, o ato foi o quê? Intencional. Ele teve a intenção de provocar aquele prejuízo a vocês, nesse caso. Então, essa responsabilidade pode recair a quem? Ao próprio servidor. Quando a legislação está determinando ressalvar o direito regressivo, quer dizer, a ação regressiva contra o causador do dano, quer dizer, contra o agente que cometeu a intenção de destruir o cano de vocês nesse sentido. Então, o próprio SAMAI vai ter que analisar a atitude do seu servidor, do seu agente, se ele agiu por culpa ou por dolo. Se ele agiu por culpa, pode ser que retire justamente qualquer ação de prejuízo provocado por ele. Mas, se ele agiu por dolo, não.
por dolo, ele teve a intenção de provocar o dano. Nesse caso, esse servidor ou esse agente, no caso, deverá responder também por sua atitude nesse sentido. Tá certo? Então, essa a interpretação que a gente faz justamente nesse artigo 43. Ficou claro isso para vocês? Para mim ficou. Professor, e a APAI? A APAI, ela é um órgão assim. PAI é uma associação Né? privada. Privada. Ah, tá. Tá? A PAI, assim por diante, essas clube de serviço, tudo faz parte de uma associação. Aí vai ter associação altruística e egoísta. Associação altruística é aquela que visa beneficiar alguém, tá? Fora da associação. Já a associação egoísta, não. É aquela que visa beneficiar somente os seus associados. Por exemplo, a Associação Banco do Brasil, somente quem faz parte desse grupo, né? O TTC, por exemplo, é uma associação egoísta. Somente quem faz parte lá do clube de recreativo nesse sentido também, entendeu? Então, vai depender do tipo de associação que nós estamos trabalhando nesse sentido aí, tá? Certo. Então, só para concluir esses slides, tá? Diz lá. Como predominante em nosso atual ordenamento jurídico, podemos citar a teoria objetiva do risco administrativo na aplicação da responsabilidade civil ausentes do direito público, sendo necessário e suficiente que se demonstre um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo causado. Neste caso, bastaria a presença de um ato ilícito, entende-se como ato ilícito como a transgressão de um dever prescrito em lei ou uma ação de modo contrário ao próprio direito, quer dizer, contrário à lei, tá? Causando um dano a alguém para haver a responsabilidade do Estado. O ato ilícito tem, justamente como correlata, a obrigação de reparar o quê? O mal causado, tá? O dano causado nesse caso. O Estado, como ente abstrato, age por meio de seus agentes ou prepostos, quer dizer, eles que vão executar os serviços, né? Os atos danosos praticados por essas pessoas que estejam realizando uma atividade inerente a um órgão estatal ou qualquer outro ente que execute uma função ou um serviço que seja próprio do Estado ou que compita, devem ser indenizados através da o quê? Responsabilização objetiva, quer dizer, o Estado tem que assumir essa responsabilidade em si. Ou seja, apurada a existência do dano, fixado o nexo causal entre o fato e a lesão, deve-se afirmar a obrigação de indenizar, não importando qual seja a pessoa jurídica do direito público, União, Estados-membros, municípios, autarquias ou mesmo fundações públicas. Então, elas têm que assumir essa responsabilidade para poder justamente reparar o dano causado à sociedade como um todo. Ok? Pessoal, além dessa questão dessa classificação que eu acabei de citar para vocês, eu queria falar um pouquinho também dos negócios jurídicos, tá? Deixa eu passar mais um slidezinho aqui, para justamente facilitar o entendimento para vocês aqui, só um pouquinho. Vou tentar partilhar aqui. Os negócios jurídicos, isso, tá lá. Então, esse negócio jurídico também é a última parte dessa unidade, tá? Mas eu queria que eu refletisse alguns pontos aqui com vocês para a gente poder entender um pouquinho essa situação, tá? Então, diz lá, negócios jurídicos é uma subcategoria, né, da modalidade de relação jurídica. Então, faz parte das relações jurídicas, esses negócios jurídicos, né? Nós já vimos também o que é uma relação jurídica, né? Tá lá. Por sua vez, consiste em um vínculo entre dois ou mais sujeitos de direito, segundo formas que são previstas pelo nosso ordenamento jurídico, ou seja, pela lei, né? E geram direitos ou obrigações para as partes, quer dizer, aquelas partes que estão envolvidas justamente nessa negociação. Então, existem alguns elementos que fazem parte do negócio jurídico. Primeiramente, as partes têm que ser o quê? Capazes ou capacidade do agente. Então, uma das exigências que se tem é quando você faz algum tipo de negócio jurídico, que as pessoas tenham a plena capacidade, né? Por exemplo, tem a maioridade civil, né? Para poder justamente ter discernimento para poder, né, viabilizar esse negócio, para dar justamente a validade a esse negócio, tá? Qualquer negócio que for feito. Vontade e o consentimento livre. Tá? As partes podem manifestar o que bem entender dentro dos critérios legais, obviamente, mas de uma forma o quê? Livre, espontânea. Não pode haver coação,
não pode vir nenhuma forma de ameaça, qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, a viabilidade do negócio tem que ser de uma forma consentida nesse sentido, tá? Porque as pessoas possam livremente manifestar seus atos de vontade. Objeto lícito, possível, determinado, né? Determinável, desculpa. Quer dizer, o objeto, né, tem que ser de uma forma criteriosa, de uma forma lícita. Não pode ser, vamos supor, através de um furto, de um roubo, algo do gênero. Não, tem que ser dentro dos critérios legais, né? Uma forma lícita nesse sentido. Determinado, quer dizer, ninguém pode também envolver situações de exigência fora do contexto, né, de realização. Por exemplo, eu vou vender lotes da Lua para vocês aqui. Vou fazer um contrato dessa forma. Ué, como assim? Né? Como é que a gente vai adquirir algum lote na Lua? Primeiro que eu não sou proprietário da Lua. E outra, como é que eu chego até lá para poder tomar posse de alguma terra lá na Lua? Então, isso é indeterminável. Né? É uma forma que não é possível de se realizar. Tá certo? Por enquanto, ainda, né? Nesse caso aqui para nós aqui. E a forma prescrita ou não defesa em lei. Quer dizer, tem que ter a previsão legal. Né, dentro dos critérios legais, não pode estar acima do permissivo legal, não pode estar acima da nossa legislação em si, dentro dos moldes que a lei impõe, tá certo? Então, são algumas determinações para poder realizar qualquer forma de negócio jurídico em si, tá ok? Além disso, tá? Existe a classificação do negócio jurídico, quanto à manifestação de vontade, quanto às vantagens, quanto à sua subordinação, tá? Quanto à manifestação de vontade, pode ser unilaterais ou bilaterais. O que é unilateral? A declaração de vontade feita por uma ou mais pessoas na mesma direção. Por exemplo, um testamento, uma renúncia. Então, as pessoas podem, né, até existir até mais, só que a forma de manifestação é de uma única vontade. Né? Então, você vai estipular um determinado patrimônio para alguém, né? Isso é feito através de um testamento, de repente. Né? Então, se tornou unilateral. Aquela pessoa vai receber aquele patrimônio que foi designado a ela, nesse sentido. Ou, através da vontade, o quê? Bilateral. Quando duas manifestações de vontade em sentido opostos, porém há coincidência em relação ao objeto. Por exemplo, uma compra e venda, uma locação, uma prestação de serviço. Né? Então, numa compra e venda, eu tenho a figura do comprador e da figura do vendedor. Tá? Mas o propósito é o mesmo também. Mas cada qual vai vincular a sua manifestação de vontade, né? Cada qual vai estipular os seus desejos nesse sentido, de maneira oposta. Um vai estipular valores, vai estipular prazo, outro vai estipular, sei lá. Cada qual vai manifestar o que acha que é pertinente para poder justamente realizar esse negócio jurídico. Tá? Quanto às vantagens, né? Pode ser gratuitos ou onerosos. Gratuitos otorgam vantagem sem exigir do beneficiário qualquer contraprestação. Por exemplo, contratos de comodado e doação. Tá? Contrato de comodato, só para poder ilustrar brevemente com vocês, é quando você oferece um determinado objeto ao indivíduo, mas sem cobrar dele. Por exemplo, você pode solicitar que o indivíduo utilize sua propriedade, sua terra. Tá? E você não vai cobrar nada por isso. O cara pode ir lá plantar, pode, né, cultivar aquela questão tudo. Porém, né, você não vai cobrar nada a respeito. Por quê? Porque ele está cuidando dessa terra, está mantendo alguém lá dentro, né, está mantendo segurança, né, sem ter invasão, algo nesse sentido. Mas você não está cobrando, tipo, a renda dessa terra, nada nesse sentido. Por isso que é um contrato de comodato. Né? Simplesmente é permanecer uma pessoa lá por um determinado período para poder justamente manter essa condição de fiscalização internamente dentro dessa propriedade em si. Tá? Ou oneroso, impõe sacrifícios e vantagens patrimoniais em todos os envolvidos. A compra e venda, né? Como já citei, né? Vamos colocar os direitos e deveres de cada comprador do vendedor nesse sentido também. E quanto à subordinação, pode ter os principais e acessórios. Principais são os negócios jurídicos que têm existência própria e não dependem de nenhum outro. Compra e venda, alocação, quer dizer, o próprio compra e venda, no contrato de compra e venda, né, você vai estipular aquilo que é como principal, pagamento, quem é o comprador, quem é o vendedor, aquela questão toda. Ou então, dentro desse contrato de compra e venda, você pode acrescentar algumas cláusulas acessórias, aquele cuja existência subordina a um outro. Por exemplo, você pode estipular uma fiança, né, caso o devedor não pague, né, o comprador não pague, você pode estipular quem vai dar uma garantia para poder justamente realizar o negócio, né? Dar um patrimônio como calção, como garantia, assim vai. Tá? Então, são cláusulas que podem ser acrescentadas
contrato principal nesse sentido, tá? Além disso, nós temos os planos de negócio, né, de acordo com o plano de validade do negócio jurídico, tá? Aí vai através da manifestação de vontade, do agente, do objeto e da forma. Essa manifestação de vontade pode ser livre ou de boa-fé. Quando é livre, ela pode ser condicionada pela lei, pela moral e pela ordem pública, tá? Então, no contrato de compra e venda, você condiciona, né, geralmente algumas situações mencionadas pelo próprio ordenamento jurídico também. E esse aqui de boa-fé é pouco usual, né, hoje em dia, né? Porque se você acreditar na palavra de alguém, somente isso, então se a pessoa for muito próxima de você e você acreditar nela, né? Porque muitas vezes, mesmo escrito, às vezes isso também não funciona muito, não, tá? Mas pode ser feito, não tem problema nenhum, tá? Além de a manifestação de vontade, nós temos também os agentes. O agente tem que ser capaz. Quando a gente for incapacitado, né? Essa incapacidade pode ser o quê? Suprimida através da representação de assistência. Nós já vimos também com vocês, né? Entre os absolutamente incapazes, tem que ter representação. Entre os relativamente incapazes, através da assistência, nesse caso, tá? O agente legitimado pode estar impedido de praticar determinados atos. Exemplo, artigo 1521, inciso 3. Não pode casar o adotante com quem foi o cônjuge do adotado, o adotado com quem foi o do adotante. Quer dizer, quem tem essa relação de adoção, por exemplo, não pode casar com o adotado, né? Então, esse é um impedimento legal nesse caso também, tá? Então, independentemente da vontade das pessoas, existe esse impedimento legal, essa restrição legal referente a isso. O objeto tem que ser lícito, quer dizer, de acordo com a lei, possível, quer dizer, fisicamente, juridicamente, como eu falei agora há pouco, ninguém vai comprar um lote na Lua, por enquanto, né? E determinável, quer dizer, tem que ser objetivo, saber qual é o objeto que está sendo colocado em discussão nessa forma aí. E a forma, né, pode ser livre, através do contrato, contratual, ou especial ou solene, quer dizer, existem situações que a própria legislação impõe algumas restrições. Por exemplo, o casamento é um contrato, um negócio jurídico também, tá? Só que ali existe algumas formalidades, algumas situações solenes que têm que ser cumpridas. Por exemplo, os editais têm que ser cumpridos, né, os testemunhas, quer dizer, N situações que são criadas, né, através da nossa legislação, que tem que cumprir todas as etapas. Uma vez falhando uma dessas, pode ocorrer o quê? A anulabilidade referente ao ato em si, tá certo? E para finalizar, pessoal, de vez agora, eu vou deixar uma frasezinha aqui para vocês, né, analisarem como um estímulo, na verdade, tá? Isso reflete na nossa vida, propriamente dito. Diz lá: sempre que você vir uma pessoa de sucesso, você sempre verá as glórias, nunca os sacrifícios que os levaram até ali, tá? É isso, gente. A vida da gente é sempre em busca de um objetivo, né? De uma finalidade. Só que sem sacrifício a gente nunca chega lá, tá? Lógico, uns com mais facilidade, outros menos. Mas tem que ter a sua, assim, a sua cota de sacrifício para poder alcançar os seus objetivos nesse sentido, tá? Então, com isso, pessoal, eu estou concluindo justamente essa unidade com vocês, e a partir de amanhã eu já vou liberar, né, a nossa terceira avaliação, tá? A nossa última avaliação, na verdade, é a unidade 3, e com isso eu estou finalizando justamente a nossa disciplina aqui com vocês, né? Caso alguém tenha algum questionamento que queira ainda mencionar, mas do contrário, já estou querendo felicitar a vocês, pena que não foi uma aula ainda presencial, né? Mas eu acredito que o semestre que vem, como está tudo indicando, nós vamos ter essas aulas agora na própria instituição, na Unemat, né? Ou melhor, na Funemat, né? E a gente pode se encontrar agora mais vezes agora lá nos corredores da Unemat, né? Seja como professor ou mesmo nos corredores ali, né? Caso a gente possa ter justamente um entrosamento um pouco mais próximo uns dos outros aqui, né? Algum questionamento, pessoal? Professor, agradecer por esse tempo disponibilizado aí com a gente, esse pouco mais de um mês, né? Ou Isso. 2, eu nem contei. E vamos para a próxima aí. Tá certo, tá ótimo. Alguém queira Eu só mais? queria, professor, eu não vi o senhor falar no começo da aula
eu estou com uma dúvida aqui, a questão das provas. Uhum. É aquelas perguntas dissertativas, como que funciona? Se o senhor lança depois ou na verdade, não... Não, ela já foi lançada já foram até lançadas. Só que eu mudei um critério naquela vez, porque era a junção de 2 unidades, tá? Mas agora, essa última avaliação vai ser objetivo da mesma forma, são somente 10 questões também, tá? Com 4 tentativas, ficando a nota da melhor tentativa, tá? Para poder justamente ter essa nota. E outra, vai ter uma quarta nota depois de avaliação de vocês, tá? Que eu vou estar conceituando também, que eu vou lançar também valendo 0 a 10 também, para poder justamente complementar as notas que estão nessa situação de vocês aí, tá? Então, pessoal, eu quero agradecer, né, de coração, né, a participação de vocês aqui, que vocês tenham, né, uma ótima semana e já, né, adiantando, né, um Feliz Natal, um próximo Ano Novo também. Que vocês tenham muita saúde, né, que a gente possa nos encontrar, então, no ano que vem, aí na nossa instituição. Tá joia? Nós te agradecemos, professor, pela sua dedicação, pelo seu trabalho. Tá? Obrigado. Espero nos encontrarmos no Corredor do Animate. Valeu. Tá bom, valeu. E não deixa para a última hora, tá, gente, para realizar essa avaliação, não, tá? Então, a partir de amanhã já vão começar a analisar, a ver e tal. Então, vocês têm 4 tentativas e fica a melhor nota nesse sentido, tá bom? Tudo bom. Além dessa prova, vai ter outra atividade, professor? Não, vai ter simplesmente essa nota conceitual que eu vou passar depois. Professor, o que deixou eu em dúvida da última prova, da prova 2, foi que tinha algumas questões que dava para marcar mais de uma vez. Não tem, só tinha uma. Não, mas aí... Eu podia marcar, mas só que eu só avalia uma. Então, aí confundiu, né, bastante. Tinha umas que não podia marcar mais de uma, tinha umas que podia marcar mais de uma, e deu uma confusão grande. Não. Mas no final deu tudo certo. Ah, então tá bom. Não, mas a resposta é uma única só, tá? Só tem uma resposta correta. E a mesma coisa dessa última também. Só vai ter uma também. Ok. Eu tô adiantando para vocês aí. Tá joia? Ok. Pessoal, então, agradeço. Boa noite a todos, tá? E, se Deus quiser, a gente se vê por aí. Boa noite, professor. Boa noite. Até mais. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Tchau, querida. Até mais.